aqui é o canal da Vicky. Bem-vindos a uma história onde luz e escuridão se enfrentam, mas o destino reserva algo que mudará os dois reinos para sempre. Recomendo aumentar o volume, ou usa fones de ouvidos. Enfim, fiquem com o filme. O mundo era dividido em dois reinos: Celestia, o reino da luz, e Tenebris, o reino das trevas. De um lado, torres brancas que refletiam o sol, jardins floridos e águas cristalinas. Do outro, fortalezas negras erguidas em rochas afiadas, céus cobertos por nuvens eternas e florestas sombrias. Por séculos, luz e trevas conviveram em paz instável. Mas tudo mudou quando a ganância e o medo começaram a falar mais alto. A rainha Isadora de Celestia acreditava que a luz deveria guiar todos os povos, sem espaço para trevas. Seu marido, o rei Cael, era mais contido, mas apoiava a proteção do reino a qualquer custo. Já em Tenebris, a rainha Helena e o rei Orion acreditavam que a escuridão dava liberdade, que as leis rígidas da luz eram apenas correntes. Para eles, era uma questão de honra defender sua terra. Foi numa noite silenciosa que a guerra começou. No salão iluminado de Celestia, a rainha Isadora caminhava de um lado ao outro, seu vestido se arrastando pelo chão do castelo. Eles avançaram mais uma vez pelas fronteiras. Helena pensa que pode nos desafiar impunemente. O rei Cael a observou em silêncio por um instante, depois falou com calma. Se respondemos com mais violência, só alimentaremos esse ciclo. Isadora, talvez seja a hora de enviar mensageiros. Isadora abriu os olhos, eles faiscando como o próprio sol. Não, Cael. Helena não entende diplomacia, só entende força. Se não mostrarmos que Celestia é mais poderosa, ela nunca recuará. Enquanto isso, nas profundezas de Tenebris, a rainha Helena observava o campo de batalha pelas janelas do castelo. O luar refletia em seus cabelos longos e escuros. Eles nos chamam de monstro, mas quem são os verdadeiros opressores aqui? Os de Celestia vivem sob leis rígidas e falsas promessas. Nós damos liberdade. É por isso que eles tremem. Helena fechou os punhos e disse. Então, que temem ainda mais. Na manhã seguinte, trombetas soaram. Os soldados de Celestia e Tenebris encontraram-se no Vale Sombrio, na fronteira entre os dois reinos. A batalha foi brutal. O sol brilhava sobre os escudos dourados de Celestia, enquanto a névoa envolvia os soldados de Tenebris. Flechas cruzavam os céus, espadas tilintavam, gritos ecoavam. Isadora de um lado ergueu sua lança e disse. Pela luz de Celestia, não deixe que as trevas vençam. Helena, no lado oposto, ergue sua espada afiada e responde. Por Tenebris, mostrem a eles o nosso poder. O choque das duas forças fez o chão tremer. E assim, a guerra se prolongou. Anos de batalhas, mortes e destruição. Famílias choravam pelas suas perdas. Mas nenhuma rainha cedia, nenhum rei recuava. Até que, em meio a tanto sangue, um pensamento começou a nascer entre eles. Talvez a guerra nunca tivesse fim. Os anos passaram como um pesadelo sem fim. Cada amanhecer em Celestia trazia notícias de novos mortos. Cada noite em Tenebris ecoava o choro das viúvas e das crianças sem pais. Os exércitos se enfrentavam sem descanso. O sangue tingia a terra do Vale Sombrio, que antes era apenas fronteiras, mas agora se tornaram um cemitério silencioso. Os soldados de Celestia, vestidos com armaduras douradas, lutavam acreditando proteger a pureza do mundo. Os guerreiros de Tenebris, com capas escuras, acreditavam lutar pela liberdade. Mas no fim, todos caíam da mesma forma, sozinhos, sem entender por que aquela guerra não tinha fim. Em Celestia, na sala de reuniões do castelo, o rei Cael levantou a mão diante do conselho, impondo silêncio. Já não temos mais jovens para enviar ao campo de batalhas. Se continuamos assim, Celestia deixará de existir, mesmo que vençamos. A rainha Isadora virou-se de repente, o olhar furioso. Então você quer que eu dobre os joelhos diante de Helena? Que eu permita que a escuridão domine o mundo? Nunca, Cael. Não se trata de Helena. Se trata do nosso povo.
Não percebe a sua impotência está tirando vidas dos nossos povos, Isadora? Estamos perdendo mesmo quando vencemos. Os conselheiros se entreolharam. A primeira rachadura no brilho de Celestia havia aparecido. Em Tênebres não era diferente. A rainha Helena, vestida de preto, caminhava pelo salão do castelo, cada passo ecoando como trovão. Eles queimaram nossas aldeias, roubaram nossas colheitas, mataram nossos povos. Eu não recuarei. Helena, olhe para fora. Nossos soldados estão cansados. As minas estão vazias. O povo está morrendo de fome. Helena apertou os punhos, como se não quisesse ouvir. Você sugere que estendamos a mão para Celestia? Eles nunca aceitarão viver ao nosso lado. Orion respirou fundo. Talvez não, mas se não fizermos algo, não haverá Tenebres para defender. O dia decisivo chegou em um campo devastado pela guerra. Cinzas voavam como neve negra, cobrindo os corpos que ainda estavam no chão. Então é isso. Reconhecem que não podem nos derrotar. Helena avançou um passo, seus olhos brilhando como brasas. Cale-se, Isadora. Não estamos aqui para ouvir sua arrogância. Estamos aqui porque o mundo está morrendo, e nenhum de nós vencerá se continuar assim. Preste atenção aqui. Faremos um acordo. Nem vitória, nem derrota. Apenas sobrevivência. Cael foi o primeiro a falar em resposta. Um acordo de paz. Todos se entreolharam. Depois de longos minutos de discussões, decidiram. A guerra acabaria. Nenhum reino invadiria o outro. O Vale Sombrio permaneceria como fronteira proibida. Não era amizade, não era reconciliação. Era apenas uma trégua, sustentada pelo cansaço e pelo medo de perder tudo. Mas, enquanto os reis e rainhas assinavam o tratado, o vento soprou forte pelo campo arruinado. As cinzas se ergueram em redemoinhos, como se o próprio mundo sussurrasse. A guerra não acabou, apenas adormeceu. A trégua trouxe silêncio, mas não paz. Em Celestia, os campos queimados demoraram anos para florescer novamente. Em Tenebres, as minas vazias nunca mais se encheram como antes. O vale que ninguém ousava atravessar. Um cemitério eterno. As canções sobre a guerra ainda eram cantadas, mas em tons de luto, não de glória. As crianças nasciam aprendendo que o inimigo morava do outro lado do horizonte. E os reis e rainhas viviam presos ao tratado frágil que construíram, temendo o dia em que a guerra voltaria. Foi nesse tempo de silêncio, quebrado, que o destino começou a tecer um novo fio. Alguns anos após o fim da guerra, rumores ecoaram pelos dois reinos. Primeiro em Celestia, depois em Tenebres. A rainha Isadora estava grávida. E pouco tempo depois, a rainha Helena, também. Dois povos em eterna rivalidade agora aguardavam herdeiros. E ninguém, nem mesmo os próprios reis, poderia imaginar que essas crianças seriam a chave para um futuro jamais visto. Assim terminava a Era da Guerra. E, sem que ninguém percebesse, começava algo jamais visto. Em Celestia, a rainha Isadora começou a sentir o peso do cansaço sobre os ombros. Não era apenas a responsabilidade ou o fardo do reino. Era algo diferente, algo íntimo, um segredo que crescia dentro dela. Numa manhã de sol, quando as flores do jardim real se inclinavam ao vento, ela chamou a curandeira real. Diga-me, por que meu corpo muda? Por que sinto enjoos? Por que meus sonhos estão cheios de vozes? A curandeira sorriu com suavidade, mas seus olhos brilhavam de surpresa. Majestade, não são vozes. É apenas uma vida. A senhora está grávida. Isadora deixou escapar o ar como se fosse um golpe. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não sabia se eram de alegria ou de medo. Um herdeiro da luz será bênção ou maldição? Naquela noite, ela contou a Cael, que se aproximou e segurou as mãos da esposa com firmeza. Seja o que for, não o enfrentaremos sozinhos. Nosso filho será a esperança de Celestia. Mas, no fundo, Isadora sentia algo inquietante,
mas não sabia o que era. Do outro lado da fronteira, em Tenebres, a rainha Helena também carregava segredos. Seu corpo acostumado às armaduras e às longas noites em conselhos de guerra, agora pesava de outro modo. Certa madrugada, sozinha no salão de preda, ela segurou o ventre com ambas as mãos e sentiu a vida pulsando dentro dela. Seus olhos marejaram, mas Helena não chorava de fraqueza. Chorava de fúria e orgulho. Você será o herdeiro das trevas. Você provará ao mundo que Tenebris não se curva. Quando contou a Orion, ele suspirou fundo, como se carregasse o peso de 1000 batalhas. Helena, isso muda tudo. Um filho pode unir nosso povo, pode dar esperança onde só há morte. Helena ergueu o queixo, os olhos brilhando como chamas. Não apenas esperança, ele será um rei e fará Celestia tremer. Naquela noite, as sombras do castelo pareciam dançar. O destino, mais uma vez, colocava 2 mulheres, 2 rainhas, em caminhos paralelos. Meses se passaram. A rainha Isadora teve uma filha chamada Luna. A rainha Helena um filho chamado Darian. Obrigado por assistir. Agradeço de coração por acompanhar esta história e fazer parte dessa aventura. Cada visualização, comentário, curtida e apoio significa muito e me motiva a continuar criando novas histórias. Espero que você tenha gostado de Luz e Trevas. Em breve, novas aventuras aguardam você. Até o próximo filme.